Hi family, como é que vocês estão? Gente, começando aqui pra vocês uma resenha de um livro que eu li recentemente. Terminei tem 2 dias e assim, eu precisava vir falar sobre esse livro com vocês, de tão bom que ele é e o quão extraordinário ele é. Inclusive, eu já falei sobre ele, assim, tipo, mostrei, né, enquanto eu tava lendo e tudo, lá no meu Instagram. Então, se você me acompanha, é Amador Ramos, então você já sabe qual livro que é A Biblioteca da Meia-Noite, que assim, gente, como explicar a perfeição desse livro? Vocês vão ver no decorrer do vídeo o tanto que eu amei isso aqui, porque esse livro foi um livro que eu pensei que era uma coisa e era outra. Porque eu não leio sinopse, tipo assim, quem me conhece sabe que eu não leio sinopse. Eu posso até ler a sinopse, tipo, de, sei lá, o terceiro livro de uma série que eu já estou lendo, sabe? Porque, tipo, eu meio que já sei as coisas. Eu gosto de ser pega totalmente desprevenida, sabe? Pra eu ler um livro, eu só preciso saber qual é o gênero dele. Tem amigas minhas que leem, que, tipo assim, que eu sei que se elas leram um livro e gostaram, provavelmente eu gosto também, porque tem o mesmo gosto. Aí eu leio, sabe? Mas, tipo, eu não gosto de saber a sinopse certinha. Gosto de saber o gênero, tem alguma coisa, tipo assim, por exemplo, tem um Enemies to Lover, sei lá, sabe? Uns detalhes, assim. Tem falando sobre alguma coisa que eu gosto no meio do livro. Ah, tem referência a Harry Potter. Umas coisas assim. Aí eu gosto, só que eu não gosto de saber sinopse. Eu não fazia ideia do que se tratava esse livro. Só sabia que o nome era A Biblioteca da Meia-Noite. E ele tava muito famosinho na época. E, tipo assim, sempre que eu abri o Scoob, inclusive meu Scoob tá aqui embaixo na descrição, que é um aplicativo onde você organiza suas leituras, sempre tava no início, tipo assim, sabe? Sobre as principais buscas da semana, sabe? Sempre fica ali alguns livros e esse não saía de lá, não saía de jeito nenhum. E a capa é muito linda, inclusive, né, ela fica em neon, alguns desses livros aqui na capa, em neon no escuro. Então, eu sempre via, eu falei, cara, eu preciso ler esse livro, porque eu sou assim, eu julgo pela capa, sabe? A capa é bonita, eu vou querer ler. Comprei justamente por esse motivo, porque a capa era bonita. E eu achava, minhas primeiras impressões, sem saber de nada, que era uma fantasia, tipo assim, sabe? Uma fantasia mesmo, uma fantasia muito... Até agora, na verdade, eu não sei direito qual é o gênero. Eu não sei direito, mas é a questão de que, tipo assim, eu achava que era fantasia mesmo, assim, uma coisa muito mirabolante. Eu não sei explicar, mas não, é uma coisa bem mais real. Mais uma pegada pro real, sabe? Pra realidade do que pra o místico, acho que você fala. Enfim, né, gente? Mas basicamente aqui a gente vai ver a história da Nora Seed. Nora Seed é uma adulta de 35 anos que no início do livro, na verdade, a gente vê, ó. O livro começa com 19 anos antes da sua morte. É assim que literalmente começa. Numa situação onde ela tá na biblioteca da escola dela. E aí ela tá conversando com a bibliotecária da escola, que é uma das pessoas que ela é mais próxima, que é a senhorita Elm, senhora Elm, enfim. Tá conversando e é bem no momento exato onde a senhorita Elm recebe uma ligação, fica sabendo que o pai da Nora Seed morreu. Assim que sabe, tipo, da notícia, já pula pra 19 anos depois dessa cena, e aí que mostra ela com 35 anos de idade. E aí começa a mostrar a vida miserável que ela vive, tipo assim, tudo dando errado. Ela não tem uma relação boa com o irmão, por exemplo, o gato dela morre, ela foi demitida, tipo assim, acontece várias coisas ruins em um período de tempo muito curto, e ela já tem uma depressão muito severa. Então, tipo, tudo isso foi, sabe, realmente criando uma bola de neve. Então ela foi falando, cara, pra que viver? Também ela, tipo, tava sem falar com a melhor amiga dela, tinha acabado de, tipo assim, tinha pouco tempo que ela tinha saído de um casamento, tipo assim, nem chegou a casar, tipo, 2 dias antes de ela casar, ela desistiu de tudo. Então, tipo, ela tava na merda, né? A palavra é essa, ela tava literalmente na merda, tudo dando errado na vida dela, e ela também ela dava aulas pra um adolescente de piano, e também a mãe desistiu porque ela se atrasou. Sim, tava dando tudo errado, literalmente tudo errado na vida dela, tava dando tudo errado. Então, no dia, ela simplesmente chegou em casa e falou, cara, eu vou me matar. Ela cometeu suicídio por meio de overdose, né? Ingeriu muitos remédios. Inclusive, esse livro, ele é para maiores de 16 anos e tem alguns gatilhos também. Então, tem alguns gatilhos nesse vídeo que você pode ficar um pouco assim. Então, é sempre bom olhar a questão dos gatilhos. Eu vou tentar deixar isso logo no início do vídeo. A questão da classificação indicativa, que é sempre importante ver. E assim, então, que ela comete suicídio, ela vai pra um lugar. Ela acorda em um lugar. E é aí que começa a parte boa do livro. Porque ela vai para uma biblioteca, que é a Biblioteca da Meia-Noite. Ela se suicidou umas 11h22, se não me engano, sendo bem específica. E aí, ela acaba indo pra essa Biblioteca da Meia-Noite. E eu vou ler um trechinho aqui pra vocês, que é logo no início, vai descrever o que é isso aqui pra vocês, tá? No texto do livro. Entre a vida e a morte, há uma biblioteca, disse ela. E dentro dessa biblioteca, as prateleiras não têm fim. Cada livro oferece uma oportunidade de experimentar outra vida que você poderia ter vivido. De ver como as coisas seriam se tivesse feito outras escolhas. Você teria feito algo diferente se houvesse a chance de desfazer tudo de que se arrepende? Ela vai pra um lugar, basicamente, onde é um lugar entre a vida e a morte. Tipo, ela não tá viva, mas ela também ainda não morreu. É um lugar ali onde ela vai poder viver a vida onde ela teria feito outras escolhas. E é
aí tem vários livros. Essa biblioteca tem livros verdes de diferentes cores. Eu não entendi o porquê do verde. Não sei se isso foi explicado e eu não percebi, mas eu não lembro de nada disso ter sido explicado, a não ser o fato de que era verde. E aí nisso, quem é a bibliotecária? A mesma bibliotecária da época dela de adolescência na escola antiga. Nisso a gente vai vendo as aventuras dela. Ela vai vivendo várias aventuras e o livro é sensacional, porque a gente vai ver um pouco sobre a questão do suicídio e sobre a forma como a gente vê a vida de uma maneira mais contraída. Tipo assim, a questão, por exemplo, né? Ela cometeu suicídio porque a vida dela tá dando tudo errado, porque na cabeça dela, ela poderia ter feito outras escolhas, poderia ter vindo uma vida melhor. Então, nessa biblioteca da meia-noite, que é onde ela vai, quando no momento que ela tá entre a vida e a morte, ela pode viver essas vidas que ela acha que seria melhor. Por exemplo, se ela não tivesse deixado o marido, o Dan, 2 dias antes do casamento, como seria a vida dela? Se ela tivesse ido com a melhor amiga dela pra Austrália, como elas tinham planejado assim que ela terminou esse casamento, esse possível casamento, noivado. Como seria a vida dela se ela tivesse continuado na banda que o irmão e outras pessoas tinham criado, o The Labyrinths. Também como seria a vida dela se ela tivesse se tornado glaciologista, se eu não me engano. Sabe, tem várias escolhas que ela diz que, tipo, se ela tivesse feito, teriam sido melhores. E ela vai vivendo cada uma delas, sabe? Dentro dessas vidas você vai vivendo. E aí, a partir do momento que tipo, você começa a não se sentir bem ali, você volta de novo para a biblioteca da meia-noite. Porque quando sua mente percebe que não tá dando certo, você volta pra lá e tenta ver uma outra vida que você gostaria. E caso você pare em uma vida onde você se sente bem, sente que ali realmente era uma escolha que se você tivesse feito, daria tudo certo, então você continua, aí você vai viver ali, você vai estagnar ali mesmo, como se nada tivesse acontecido, e aos poucos você vai esquecendo da biblioteca da meia-noite até viver a vida normal. E o nome das pessoas, que a gente descobre um pouco depois, que acaba tendo esse privilégio de viver outras vidas, tipo assim, em relação às escolhas que ela não fez, chamam Sliders. E a gente descobre isso por meio de um dos personagens, que eu acho que é Harry, que a gente vê em um dos momentos que ela tá em uma outra decisão, que é quando ela vê que se ela tivesse se tornado glaciologista, ela conhece esse cara, também diz que tá passando por essa questão, que ele tá vivendo isso, de estar transitando entre vidas diferentes, que ele acha que ele poderia ter saído melhor do que na vida atual dele, e ele vive assim, sabe? E ela encontra ele também em outras vidas, enfim. Esse personagem tem importância porque ele, tipo assim, mostra que outras pessoas meio que também passam por isso. Inclusive, ele mostra pra gente que o quê? Que não é necessariamente uma biblioteca que existe entre a vida e a morte. É basicamente de acordo às suas escolhas. Por exemplo, a desse Harry é uma locadora de vídeos, é uma coisa assim, sabe? De videocassete. A cada novo filme, vamos dizer assim, é uma vida nova. E no caso da Nora, não. Da Nora são livros. Depende muito, não é só uma biblioteca, pode ser outras coisas. Pode ser uma cafeteria, pode ser uma biblioteca, uma casa, sabe? Tipo assim, não tem um padrão, e também não tem um padrão de pessoa. Tanto que, por exemplo, o do Harry é o tio dele, o da Nora é a bibliotecária. Pode ser pessoas que, tipo, te marcaram de alguma forma. E, por exemplo, né, eles falam assim ainda, se fosse religioso, eu diria que seria um deus. Não sei explicar, mas, tipo, uma pessoa que te guarda, que você confia muito e que tem como te dar aquele retorno, basicamente. É isso que o livro explica pra gente. Mas esse livro é incrível. As experiências, a gente acaba tendo conclusões de que a questão não são as decisões que a gente toma que vão melhorar as nossas vidas, que se a gente tivesse tomado uma decisão teria sido melhor, e sim a questão da gente viver cada experiência da forma como tem que ser vivida. Tanto que tem uma frase que ela fala que é tipo assim, a gente não precisa aprender a viver, a gente precisa apenas viver. E, gente, acabei de perceber que eu errei o nome do personagem. O nome do personagem não é Harry, é Hugo. Ignorem, todas as vezes que eu falei Harry era Hugo. Enfim, e a frase que eu tava procurando era a questão que falava bem assim, que a única forma da gente aprender a viver é realmente vivendo. Então, isso diz muito porque, tipo, a gente não pode colocar as nossas angústias em cima de decisões que não foram feitas, sabe? Por exemplo, isso, justamente esse livro veio no momento que eu tava precisando muito, porque eu tenho muito disso de ficar, tipo, pensando, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, se eu fizer isso. E, tipo assim, se eu não fiz, é porque não era pra ser feito, sabe? Como diz aqui, tem vários outros universos acontecendo, tem várias vidas onde eu posso ter feito decisões, ter escolhido decisões que me levaram a outros lugares, mas nessa vida aqui não era pra ter sido assim. Eu tô muito com isso agora na cabeça por conta desse livro, da questão de que a gente não tem que se cobrar com isso, a gente não tem que enlouquecer a nossa cabeça por algo que já foi, não tem como reverter, então a gente precisa seguir em frente.
diferente e realmente tentar, então, fazer com que a nossa vida seja melhor com base nas decisões que a gente já tomou. Então, por isso que esse livro é tão importante, por isso que eu achei ele tão incrível. Olhando, obviamente, os gatilhos e a classificação indicativa, pra mim todo mundo precisava ler, né, que esteja dentro dessas questões que eu acabei de falar. Porque, sério, ele trata a questão, né, do suicídio, forma como uma pessoa que... Ele mostra, né, como uma pessoa que comete suicídio pensa, né, minutos antes de cometer suicídio. E a forma como né, por exemplo, o caso da Nora Seed. Toda essa questão fez ela ter vontade de viver de novo. Ela passou por diversas vidas, diversas vidas, onde ela tomava diversas decisões diferentes. Tipo assim, de decisões muito importantes, como se casar com esse Dan e abrir um pub, onde era o sonho dele, enfim. A questões pequenas, tipo, onde ela não tinha rede social, onde ela escolhia não ter um celular, sabe? Umas coisas bem pequenininhas. Então, ela passou por tantas vidas, onde ela fez tantas decisões diferentes, e ela percebeu que, na verdade, a vida que ela queria era a que ela estava vivendo mesmo. Porque, tipo, ela via o conforto que ela tava nessa vida, ela via o propósito que ela tinha. Por exemplo, a vida que ela considerou mais perfeita, vamos dizer assim, foi a vida onde ela era casada com a vida onde ela era casada com o Ash, que é o carinha que avisa pra ela, né, que o gato dela faleceu. Onde ela é casada com ele, ela tem uma filha chamada Molly e tem um cachorro chamado Platão. E, tipo, ela vive uma vida muito incrível, onde ela foi professora na Cambridge, e aí agora ela escreve sobre o filósofo favorito dela. Ela tirou um ano sabático, um ano folga, entre aspas, pra escrever um livro sobre o filósofo favorito dela, que é o Harry David Thoreau. Que, inclusive, se você ler esse livro aqui e você não quiser saber mais sobre filosofia ou sobre esse Harry, você tá indo errado. E é por isso que eu tô com o Harry na cabeça, por causa do filósofo. Sério, ela fala muito de filósofo aqui, porque na vida real dela, ela fez filosofia, então ela é muito apaixonada por filosofia, e ela tava falando muito sobre filosofia. Enfim, sério, sempre estão citando coisas diferentes pra pegar repertório aqui, uma beleza. Essa foi uma das vidas mais perfeitas, e mesmo assim ela voltou para a biblioteca da meia-noite. Por quê? Porque nessa vida aqui, ela acaba percebendo que ela não tá, tipo, mais morando na cidade que ela mora, e aí ela percebe que o menino que ela dá aula de piano, né, que na vida real dela, a mulher desistiu lá e tudo, ele não tinha tido ela como professora, né, porque ela nunca tinha sido professora de piano, nunca tinha visto questão de música, nunca tinha trabalhado na teoria das cordas, que era o trabalho que ela foi demitida na vida real. O menino que ela dava aula de piano, porque a mãe tinha pedido, porque ele tava se envolvendo com gente errada, então a questão dela dar aula de piano pra ele tinha melhorado isso nele, e ele tava seguindo uma vida normal. Então, nessa vida que ela tá de boa e ela não deu aula pra ele se tornou um traficante. E ali ela percebeu que não era a vida perfeita, porque ela percebeu que, então, na vida real dela, teve aquele propósito, ela foi importante na vida de alguém a ponto de tirar alguém dessa vida, que é a vida ruim. Então, foram pequenas coisas que ela foi vendo que foi melhor. Por exemplo, também a questão do gatinho dela. Ela queria uma vida onde o gatinho dela estivesse vivo e não existia, porque o gatinho dela tinha uma doença onde o coração dele iria parar a qualquer instante, até quando ele tivesse menos idade. E acabou que ele viveu até mais, porque ele amava ela. Então, os momentos que ele teve com ela foram os melhores, sabe? Tipo assim, foram questões que ela achava que era culpa dela, por exemplo, do gatinho morrer, sabe? Coisas assim que fizeram ela voltar pra vida real dela e perceber que ela já tinha um propósito e ela tava cumprindo direitinho, sabe? Então, realmente entender que a gente não precisa ter decisões, não precisa se culpar por não ter tido certas decisões, e a gente precisa então fazer sempre o melhor. Tipo, se a gente tá, beleza, escolhi uma coisa, essa coisa eu acho que não foi boa, era pra ter escolhido outra, a gente tem que pensar assim, que tipo, a gente escolheu aquilo por causa de um motivo. Então, a gente precisa então seguir a vida e fazer com que aquela decisão da gente tenha sido a melhor de todas. Então, é isso, sabe? Esse livro de verdade fez eu enxergar tanta coisa. Ele veio em um momento que eu tava mais precisando, tanto que eu li ele em 2 dias. Sério, o Matt Haig foi, assim, o amor da minha vida. E vocês não têm noção do tanto de quote que tem marcada, que eu não coloquei post-it, só marquei com marca-texto. Sério, tem muita frase aqui. Se eu for parar aqui pra olhar, tem bastante. Teve uma que eu vi aqui na estante, mas que eu preciso ler pra vocês, que muita frase linda, sabe? Que vai te fazer refletir de verdade. Porque ele pega, sabe? Cada momento, tipo, cada situação que a Nora vai passando, a gente vai se identificando com coisas da nossa vida, sabe? Porque ela traz no geral das coisas. Então a gente consegue se identificar muito bem aqui. Porque a vida é assustadora, e é assustadora por uma razão. E a razão é que não importa qual ramo de uma vida a gente vive, somos sempre a mesma árvore podre. Eu queria ser muitas coisas na vida, todo tipo de coisa. Mas se sua vida está podre, continuará podre, não importando o que você faça. Porque é isso. Independente da vida que a gente for, vai ser a gente. Independente da decisão que a gente tomar, vai continuar sendo a gente. Então, se a gente não resolver um problema com a gente, não vai adiantar de nada você ter dinheiro ou não, você ter fama ou não, você viver, ter um relacionamento ou não. Não adianta. Por isso que sempre falam,
que é importante você primeiro se analisar, cuidar de si, depois ver as suas questões, a questão de decisões que você toma, de com quem você convive, onde você convive, sabe, com quanto você vive na sua vida. Então, tipo assim, porque isso pode mudar tudo, mas você vai ser a mesma pessoa, sabe? Sério, esse livro, gente, olha, ó, só de pensar, gente, sério, esse é o melhor livro da minha vida, eu não imaginava que era tão bom assim. E, esqueci de uma parte muito importante do livro. Tem o livro dos arrependimentos, que é um livro bem grosso no início, que é cinza, não é verde, que nem os outros livros da biblioteca da Nora, né? A biblioteca da meia-noite. E aí é um livro de arrependimentos, onde ele tem tudo que ela se arrepende. Sério, tem vários. Eu me arrependo disso, disso, disso. Assim, de coisas grandes a coisas pequenininhas, sabe? E aí aqui a gente vê que ela vai, tipo, no decorrer do livro, esse livro vai ficando bem menorzinho mesmo, porque ela vai vendo que, tipo assim, ela não se arrepende mais das coisas, então vão sumindo os arrependimentos. E, tipo, aí tanto que ela, né, vê a questão das vidas dela com base nisso. E aí por isso que falam que a única maneira de aprender a viver é vivendo. Não tem jeito. Não tem jeito. Ela fala que é o seguinte, ó. Viu? Às vezes os arrependimentos não são baseados em fatos. Às vezes os arrependimentos são apenas o maior papo furado. Porque, Nora, às vezes a única maneira de aprender é vivendo. Então, é por isso. A gente precisa viver pra saber. A gente precisa seguir em frente pra saber se aquilo que aquela decisão que a gente tomou foi a certa ou não. E se não for, paciência, a gente vai seguindo até tomar a certa. Porque a vida é assim. A gente só vai aprender como viver ela vivendo. Não tem um tutorial no YouTube de como viver a vida. Então, por isso que a gente fala, né? Você aprende com os erros. Mas não é exatamente com os erros. Eu vi uma frase assim. A gente não aprende com nossos erros. A gente aprende corrigindo os nossos erros, sabe? Não é só aprender errando. Então, por isso que esse livro é tão importante. E pra mim, todo mundo, dentro das normas, precisa ler. Sério, A Biblioteca da Meia-Noite é um livro incrível. E ele veio no momento que eu mais precisava dele. Mas enfim, meus amores, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Inscreva-se no canal aqui embaixo, deixa o like maroto. Não se esqueça de divulgar meu vídeo para sua família, seus amigos, seu crush numa estimação. Compartilha bastante esse vídeo, porque foi um vídeo que eu tava louca pra fazer. Esse livro mudou muita coisa aqui na minha vida, vocês não têm noção. Tanto que eu tô gravando esse vídeo pra vocês justamente por isso. Nem queria mais gravar vídeo sobre resenhas, porque eu ficava travada e esse livro fez eu simplesmente querer voltar a gravar. E é isso, espero que eu tenha te ajudado em alguma coisa, tenha te passado algum ensinamento nesse vídeo com base no livro. Se você quiser comprar o livro, tem um link aqui na descrição, inclusive compre com o meu link que ajuda bastante. E é isso, gente, um beijo. E não esqueça de me seguir lá no meu Instagram, que eu sempre posto tudo por lá e sempre vocês vão ficar sabendo de tudo primeira mão por lá. Então um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!